família, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Jerônimo Cícero, Hora da Luta. Mais um programa Destaques e Factos. Esse espaço é um espaço que analisa assuntos de destaque na política. Tínhamos algumas questões técnicas, graças a Deus conseguimos resolver e hoje não podia ser diferente. Temos aqui o destaque, portanto, advogado David Mendes, suspenso de exercer a advocacia em Angola durante 18 meses. Este é um caso que trouxemos aqui a todos para que juntos possam compreender. Queremos fazer aqui uma reflexão e trazer um conjunto de factos sociohistóricos e políticos que conduzem o David Mendes a esse nível. Ora, vejamos, David Mendes é um advogado que, diga-se aqui de passagem, que tinha um prestígio tal. David Mendes, conforme vocês veem na tela, portanto, David Mendes era um advogado com uma reputação fora de série, um advogado que, para nós, era o defensor do povo. Mas é preciso que nós compreendamos como David Mendes ganhou, portanto, essa confiança e como David Mendes está a acabar. Em 1991, com o multipartidarismo, a queda do Muro de Berlim, o mundo ficou polarizado e o MPLA sentiu-se forçado, portanto, a adotar a democracia. E com muita luta do Dr. Savimbi, na altura liderava a UNITA, portanto, o MPLA sentiu-se forçado a adotar a democracia e, concomitantemente, o multipartidarismo, saindo assim do regime monopartidário para o multipartidário, onde vários partidos políticos pudessem concorrer às eleições e também à conquista do poder. Ora, o MPLA entendeu que uma das maneiras de ter o controle da política era necessário também que muitos militantes do seu partido criassem partidos políticos. E daí, em 91, antes das eleições de 92, surgiram muitos partidos políticos. Aí, muitos elementos não perceberam quando o Dr. Savimbi disse esses partidecos, porque o Dr. Savimbi percebeu que grande parte dos partidos políticos que concorreram em 92 eram partidos também criados no próprio MPLA. E a outra estratégia é que, portanto, também o MPLA tirou alguns elementos do CINSE que foram a sociedade civil. A exemplo, Dr. David Mendes, em 1990, portanto, e 2, David Mendes era do Comitê Central do MPLA. Foi expulso por José Eduardo dos Santos e, tendo ele, tanto migrado para a sociedade civil, participou em partidos políticos e fundou uma organização chamada Mãos Livres. Aí ele começou a defender os pobres, ameaçando, portanto, prender inclusive Eduardo dos Santos. Mas é preciso que nós compreendamos quando o David Mendes era do Comitê Central do MPLA, era também agente do CINSE. E ele sai, vem para a sociedade civil e começa a ameaçar, prender Eduardo dos Santos, portanto, com financiamento de organizações internacionais, teve vários advogados a seu lado, começou a defender os pobres. Mas, na verdade, essa estratégia de David Mendes vir para a sociedade civil era uma estratégia dentro do próprio MPLA. Foi expulso para que saísse como rebelde no partido, mas nunca havia deixado de ser militante do MPLA. Era uma estratégia do próprio MPLA trazer alguns elementos do MPLA para a sociedade civil e também criarem partidos políticos para ter o controle do métier político. E David Mendes, quem o acompanha, sabe que o David Mendes tem vindo a fazer um trabalho no sistema. Eu quero aqui levar-vos à reflexão. David Mendes, o caso de 60 toneladas, ou 60 de explosivos, este caso aqui, em que David Mendes aparece como advogado, não é o primeiro caso. Repare que em 2015, certo? Em 2015, vocês se recordam deste caso, Calupeteca? O caso Calupeteca, que aconteceu no Monte Sume, no Ambo.
O caso Calupeteca, David Mendes foi advogado. E David Mendes não se sabe com que agulha cose as linhas das suas influências para ser sempre o advogado de casos polêmicos. Tem de compreender, faz parte da estratégia do regime, torná-lo grande para ter influência na sociedade. Defendeu o caso Calupeteca em 2015 e Calupeteca foi condenado durante 28 anos, uma moldura penal que no passado não fazia parte do Código Penal. Portanto, a pena máxima do Código Penal era 24 anos, mas Calupeteca foi condenado 28 anos. Ora, Calupeteca foi acusado de subversivo, por contexto tendia para criar o clima de medo, do conformismo e também da obediência incondicional do povo por parte do MPLA. Por Calupeteca, na altura, Kundi Payama, como governador do Ambo, estava a ser convidado para que ele levasse os seus fiéis, portanto, às atividades do MPLA. Ele disse que não, eu sou cristão, eu não quero fazer política, porque estávamos a caminhar para a eleição de 2017 e Calupeteca foi rotulado, eu tenho esse vídeo, para quem me assiste, que até me assiste agora, se quiser o vídeo do Calupeteca, onde ocorreu o massacre, a parte de trás, tem um vídeo onde a polícia do MPLA mata os fiéis do Calupeteca. Eu tenho vídeo onde as pessoas estão a ser mortas, executadas pela polícia. E quem quiser esse vídeo, depois do programa, pode contactar-me. Eu, Jerônimo Cissa, vou fornecer o que aconteceu no Motessumi, como as pessoas foram mortas. Tem o vídeo, mas o vídeo, repito aqui, é muito sensível. Tem sangue, pessoas serem executadas, mortas pela Polícia Nacional, a serviço, portanto, do MPLA. Mas o que aconteceu? Calupeteca, defendido pelo David Mendes, como não estava a ceder a estratégia do MPLA para encher comício do MPLA com seus fiéis, ele tinha muita popularidade, tinham que criar narrativa de que ele estava armado. A própria polícia infiltrou pessoas lá, elementos que tinham arma. Enquanto a PIR ia para lá, houve disparos. Entretanto, houve assassinato de pessoas, houve, portanto, helicóptero no ar a disparar, a matar pessoas e, posteriormente, cavaram uma vala comum, enterraram as pessoas e colocaram ácido onde enterraram muita gente que morreu. Calupeteca condenado em 2016 a uma moldura penal de, portanto, 28 anos que não tinha respaldo legal. Repito, a pena máxima do Código Penal na altura era de 24 anos. Quem era o seu advogado? Era o David Mendes. Como é que o David Mendes chega a constituir-se como advogado de Calupeteca? Reparem que o regime, sempre que quer criar um teatro, portanto, uma narrativa de criar medo e conformismo do povo, David Mendes aparece como advogado. Reparem, ao longo desse caso do Calupeteca, e eu ano passado acompanhei esse caso, o jovem que está aqui chamava-se Felipe Quintas, o que está entre os quadros. Felipe Quintas era o homem direito do Calupeteca, portanto, esteve preso de 2016 até 2023. Ele saiu da cadeia no dia 24 de abril de 2023. Felipe Quintas, jovem de 30 anos, nascido em 95. Felipe Quintas contraiu uma doença dentro da cadeia, por maltratos. E Felipe Quintas ficou muito tempo nas matas, foragido, porque conseguiu escapar, perseguido pela polícia, levou um tiro do pé, ficou um dia sem tratamento, portanto, nas matas, foi agarrado pela polícia, espancado e, durante muito tempo, preso no Ambo. Saiu, repito, dia 24 de abril de 2023, um mês depois, Felipe Quintas acabou por perder a vida. Esse jovem que aparece aqui, de 30 anos, morreu em 2023, portanto, depois de ter saído da cadeia, onde contraiu uma patologia,
do foro respiratório, porque era espancado, maltratado, e não era permitido ter, portanto, questões de saúde, ou seja, ter assistência médica e medicamentosa. Esse jovem é um jovem do caso, portanto, Calupeteca, Felipe Quintas, que morreu depois de ter contraído uma doença na cadeia e, segundo dados de fontes fidedignas, Calupeteca foi transferido, portanto, do Ambo para Malange desde o ano 2024, sem que a família fosse comunicada, está lá na cadeia, portanto, de Malange. Ora, agora, há um outro caso aqui que tem a ver com David Mendes. Eu estou a fazer uma cronologia histórica para todo mundo perceber qual é o trabalho do David Mendes até chegar à suspensão da sua carteira para 18 meses em Angola. Recordam-se do caso 15+2, quando jovens angolanos, ativistas, que liam um livro do Gene Sharp, tanto um professor universitário americano, que falava, que tinha como título de Da Ditadura para a Democracia. Jovens angolanos tinham sido presos, na altura no consulado de Eduardo dos Santos, e ao longo do julgamento, David Mendes, mais uma vez, aparece como advogado para prestar amparo jurídico a alguns elementos. A partir daquele momento, David Mendes, portanto, tornou-se padrinho de Nito Alves, o ativista Nito Alves. E sempre que Nito Alves, portanto, fosse preso, David Mendes aparecia como advogado de Nito Alves. E eu quero perguntar a si, você que me assiste, como está a saúde do Nito Alves? Repito, David Mendes, agente do SINS, no passado expulso do Comitê Central do MPLA, ganhou influência na sociedade com as mãos livres, passou a ter credibilidade e o acesso à comunicação social. David Mendes começou a trabalhar com o MPLA no sentido de criar narrativas, assistir pessoas como se estivesse a defender esse povo, mas, repito, quem é agente do SINS é agente do SINS para sempre. Ora, eu trouxe essa cronologia sócio-histórica e política do percurso da David Mendes até aqui, para que nós agora possamos entrar naquilo que é o âmago dessa live. David Mendes, hoje, segundo uma nota, a Direção Provincial da Ordem dos Advogados de Luanda, David Mendes foi suspenso de exercer, portanto, a advocacia durante 18 meses. David Mendes suspenso porque, no caso, vocês acompanharam o caso, portanto, o caso 60 toneladas, acompanharam que David Mendes não se sabe com que agulha cozeu essa influência. David Mendes passou a ser o advogado, chamamos nós em tecnologia, o advogado por default, o advogado padrão de todos os teatros do MPLA em Angola, para perseguir ativistas, para perseguir cristãos que não concordam com o MPLA, ou para perseguir qualquer partido político opositor do MPLA a nível de partidos políticos. Ora, eu havia noticiado, a partir da nossa página do Facebook, que, portanto, uma semana antes, David Mendes já estava no Ambo, com jovens que supostamente terão sido financiados pelo, portanto, o presidente da UNITA, o senhor Liberty Chaca, o presidente da bancada parlamentar da UNITA, para criarem tanto um ataque terrorista contra o Palácio, a refinaria de Luanda e tantos outros ativos estratégicos do Estado. Ora, David Mendes, para quem não sabe, em janeiro de 2025, David Mendes já estava no Ambo a instruir aqueles jovens como deviam se ter comportado ao longo do processo de julgamento. David Mendes, dentro daquilo que o seu trabalho, dentro do SINS, e apoio à ditadura do MPLA, ele não é advogado, como aparece. Não é. Por isso, portanto, no inquérito aberto pela Ordem de Advogados, a nível da província de Luanda, e também a nível, tanto do órgão central, da Ordem de Advogados,
perceberam que David Mendes violou alguns princípios de deontologia profissional quanto ao exercício da advocacia em Angola. Reparem que, neste caso, toneladas, eu recordo-se, esses são os engenhos, as 60 toneladas apresentadas na TPA, com os quais tanto os jovens, sob patrocínio do presidente da UNITA e da bancada parlamentar, podiam queimar ou criar um ataque terrorista contra o Palácio, ou também para incendiar a refinaria de Luanda e tantos outros ativos importantes. Mas antes que eu continue com essa abordagem, eu quero que você assista qual foi a borrada de David Mendes. O advogado, ao prestar o amparo jurídico a qualquer cliente ou constituinte, mesmo que o advogado perceba que o seu constituinte terá cometido, o advogado nunca deve condenar os seus constituintes em asta pública. Deve ter sigilo profissional. E David Mendes, ao longo desse processo, David Mendes condenou os seus constituintes em asta pública, o que demonstra que David Mendes estava ao serviço do regime para o lawfare, que tem a ver com a guerra, portanto, jurídica, para perseguir opositores, muito aplicado na ditadura. Acompanhe o que o David Mendes disse, que fez com que fosse suspenso para exercer, portanto, a atividade de advocacia em Angola. Acompanhe o que o David Mendes falava contra os seus próprios constituintes. Acompanhe. Isto, a Ordem dos Advogados não teria... Acompanhe. Algumas pessoas já contactaram os réus para mudarem de advogado. Por que querem que mudem de advogado? Porque têm medo que os réus cheguem lá e falem a verdade. Eu conheço a verdade. Eu conheço quem são os mandantes. Eu conheço quem são as pessoas que financiaram. E têm medo que isto venha a de cima. Vocês viram que durante algum tempo tentou-se dizer que isso era um teatro. Por quê? Porque as pessoas têm medo que a verdade venha de cima. Se não fosse isto, a Ordem dos Advogados não teria se pronunciado como se pronunciou. A Ordem está a agir para encobrir os mandantes. Como não conseguiram persuadir os arguidos a mudarem de advogados, então querem, por via da Ordem, afastar David Mendes. Mas eu acho que é muito tarde. Porque nós vamos ficar nesse processo, nós vamos continuar nesse processo, ainda que seja como defensor oficioso, mas nós vamos acompanhar esse processo, porque a Ordem nunca fez isso, nunca veio na praça pública falar de advogados que falam. E eu estou recordado da entrevista que eu fiz, foi muito calculista para não entrar no cerne da questão. Além do mais, o processo já terminou a sua fase de instrução, já o despacho do Ministério Público é sobre o mesmo que nós fomos fazendo algumas abordagens. Mas a verdade é que a Ordem está incomodada por eu ter dito, está-se a punir, ou se pretende punir os atores materiais e estão a deixar de fora os atores morais. Tal como na droga, pune-se a mula ou o passador, enquanto que os verdadeiros traficantes vivem à custa da droga. Tá aí. Como é que o advogado nível David Mendes entrega os seus constituintes dizendo eu conheço os financiadores. Quando diz isso, está a dizer que os meus constituintes são culpados. Como é que o advogado nível David Mendes faz isso? E o mais agravante ainda, o que mais deu bandeira, eu nunca vi na minha vida. Portanto, criminosos, né? Criminosos que podiam, portanto, incendiar o Palácio Presidencial numa foto de família. Como é que criminosos que tinham bombas para incendiar o Palácio Presidencial, uma refinaria, um ativo do Estado, a passarem numa foto de família? Isso demonstra que foi, de facto, um teatro. Nesse processo, David Mendes acaba sendo suspenso pela Ordem dos Advogados pelo facto de prestar um serviço que belisca aquilo que é a deontologia ética profissional.
Mas não nos assustemos, porque David Mendes é do sistema. É um advogado do sistema. E eu tenho essa experiência quando denunciei o senhor Adriano Mendes de Carvalho. Muitos advogados ligaram para mim. Cissa, eu posso te defender. Eu sei como é que isso funciona. O lip state, o low profile. Como é que o advogado me está a convidar para me defender? Quando eu é que devo conhecer a competência, a idoneidade do advogado, contactar os advogados, passar uma procuração para que me defendam. Mas os advogados se predispuseram a me defender. E eu sei que muitos estavam a fazê-lo para que eu chegasse às barras do tribunal e, concomitantemente, mesmo com provas, eu podia ser condenado. Podia encontrar-lhe uma artimanha, tal como fez o advogado David Mendes, que entregou o Calupeteca. Calupeteca está preso, condenado a 28 anos, numa moldura penal que não existia. O David Mendes ganhou essa popularidade estrategicamente para continuar a servir o MPLA. Porque, repito, David Mendes, em 1992, David Mendes era do Comitê Central do MPLA, foi expulso de José dos Santos, sendo militante, agente do SINS, e nunca deixou de ser agente do SINS. Continua a prestar o mesmo trabalho. Por isso é que notam a arrogância que ele tem nos comentários, na televisão, a forma como trata os outros, porque ele tem costas largas. Por quê? Porque ele é do sistema, ele é do MPLA. Então, vocês que estão em Angola, têm muito cuidado com muitos advogados. E vê que o advogado condena publicamente que os seus constituintes são culpados. E no final, uma fotografia de família. Foto de família. Como é que criminosos desse nível, que podiam incendiar o palácio, estão na foto de família? Como é possível? Portanto, o processo crime em que esses jovens são iniciados, né? Há um processo crime, o processo, portanto, 82, 23, 1/024. É um processo que é um processo sensível. Jovens condenados ou a serem indiciados que podiam incendiar um palácio presidencial, que podiam incendiar refinaria e a embaixada americana, como falavam, tanto para adoçar a vossa mentira, e no final uma foto de família. Mas a quem rouba galinha é tão amarrado, quem rouba uma botija é tão amarrado, e esses que podiam cometer um crime pesado, tanto estão a ser acariciados, bem tratados. Então, repito aqui, David Mendes é um elemento, é um advogado do sistema criado pelo próprio sistema, no sentido de acompanhar muitos elementos que são atentados ao poder, ao tribunal, e condená-los, e quando, sobretudo, para a criação de narrativas. Porque em 2017, 2015, tanto o ativismo estava muito alto. Esses manos que eu tenho muito respeito, dos 15 mais 2, eram jovens que discutiam o país, e era um crescimento total, portanto, da sociedade civil, e o regime temia que o povo pudesse beliscar o poder por meio das manifestações. Logo, era necessário, tanto criar narrativa do caso do Calupeteca e também do caso com histórico dos 15 mais 2, o que tentou gerar medo na sociedade. E David Mendes esteve lá como elemento que, portanto, aparece como advogado, mas na verdade não é advogado. Como é que funciona o lawfare? É uma guerra jurídica em que o regime que tem influência e controle dos tribunais, portanto, serve-se dos tribunais para perseguir os seus opositores. Mas há aqui uma característica muito forte no lawfare chamada externalidade. O regime escolhe o local onde essas pessoas, os alvos serão julgados, como escolheram na província do Ambo, e também o regime investe no assassinato público desses alvos a abater ou a condenar por meio da imprensa. Vocês viram
a publicidade, a forma como era noticiado este caso na TPA e na Zimbo. E ver a forma como se deu mídia ao David Mendes para vir condenar o presidente da UNITA, e, portanto, o presidente da bancada parlamentar da UNITA e outros elementos que estavam envolvidos nesse processo. É assim que o lawfare funciona. O regime escolhe local, seleciona, portanto, juízes da sua conveniência e tem sempre advogados do âmbito do sistema. E o David Mendes é esse advogado que tem prestado esse serviço. No 15+2, esteve lá, embora eu sou amigo do Dito Litre, o Dito me disse que não tinha aceito serem, tanto defendidos por ele, porque já o desconfiavam que ele era do sistema. Mas defendeu alguns que o confiavam, porque até ele tinha muita popularidade na altura, e se apresentou como advogado dos pobres, com a organização Mãos Livre, mas tudo aquilo era uma estratégia do sistema. O sistema tem os seus cantores, tem os seus advogados, tem os seus juízes, tem os seus influencers. Portanto, o sistema só existe, o sistema só sobrevive tendo esses atores todos. E o David Mendes é esse ator, não é? Repare que nesse histórico todo que contei, no caso do Calupetec, 15+2, e outros casos que ele apareceu, portanto, prestou amparo jurídico, David Mendes nunca venceu nenhum caso. Portanto, David Mendes é advogado dos casos perdidos. Mas esta perda é estratégica. O importante, você venha com eles e condenamos aqui. Então, David Mendes está, portanto, suspenso para exercer a advocacia durante, portanto, 18 meses. Está suspenso. Ficará sem exercer atividade de advogado mais de 1 ano por ter condenado seus constituintes em asta pública, no caso 60 toneladas de explosivos que supostamente serviriam para, portanto, queimar ou incendiar o parlamento, o Palácio Presidencial, a refinaria de Luanda, a Embaixada Americana e tantos órgãos estratégicos do Estado angolano. É sinal de que nós temos que compreender que este mais velho é um perigo muito grande para Angola, porque ele atingiu um nível de credibilidade, atingiu um nível de popularidade que era tal como o regime faz com influencers. Ele cria popularidade, te investe, te dá espaço no sentido de você depois colaborar com eles e também a sua estratégia ter impacto. E David Mendes é uma ameaça para qualquer cidadão. Quem me ouve percebe. No 15+2 esteve lá. Ele próprio se dispôs. No caso do Calupeteca esteve lá. Ninguém lhe convidou, ele próprio. É o sistema que ele coloca. E nesse caso também, de 60 toneladas de explosivos, ele próprio também apareceu. Como é que o David Mendes... É sempre o David Mendes que aparece nos casos polêmicos, quando o sistema está a perseguir ativistas, está a perseguir cristãos ou está a perseguir opositores nos partidos políticos. É sinal de que ele é um agente do sistema. Nunca deixou de ser do CISA. Família, eu sou Jerônimo Cissa. Temos aqui esse espaço, o chamado espaço, portanto, destaque e factos, onde regularmente vamos aparecer para darmos a nossa opinião sobre diversos factos sociopolíticos de Angola. Estamos juntos. Eu sou Jerônimo Cissa. Pensar e fazer pensar. Se você curtiu este conteúdo, não esqueça de deixar o seu comentário aqui em baixo. Isso é muito importante para sabermos sua opinião. Apoie o canal, aperte o botão de like, inscreva-se, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com mais pessoas. Isso nos dá uma motivação extra para continuar criando novos materiais. Antes de sair, dá uma olhada na próxima sugestão de vídeo na tela final. Tenho certeza de que você vai gostar. Agradecemos muito a sua atenção e o apoio contínuo. Valeu, malta. Estamos juntos até nós.